Meus irmãos, desejo saudá-los com a paz do Senhor. Por favor, peço que todos abram as suas Bíblias, por gentileza. E abram-na, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, o versículo 9. Diz assim o texto: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Quem leu até o versículo 10, diz glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos, dando glória ao Senhor, adorando a Jesus, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Quero agradecer a Deus a imensa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, e estendo também esses agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, não é, que tem confiado a gente essa oportunidade de, junto com a igreja, estarmos adorando a Jesus e dizendo que Jesus é grande. Agradecer também as intercessões do nosso pastor e amigo Josué Moraes, que tem feito um brilhante trabalho no auxílio contínuo ao nosso pastor presidente. Saúdo a todos os meus companheiros obreiros que aqui estão me ladeando esta noite, e rogo, não só dos mesmos, mas dessa amada igreja, que continue orando para que Deus, em ligeiros tempos, nos conceda uma palavra para os nossos corações. O texto é bastante conhecido da igreja. Não dá para chegar aqui, dada a importância deste lugar, e certamente o alimento espiritual genuíno que sempre o nosso pastor nos traz, ou a quem ele delega, pensarmos que vamos trazer alguma novidade para a igreja. A nossa pretensão é que Deus, conforme a sua multiforme graça e bondade, simplesmente nos use para continuar alimentando a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? O livro de 1 Reis, quando retrata esta grande história, essa célebre história, nós encontramos alguns personagens com todas as suas dificuldades e com todos os seus altruísmos, personagens humanos sendo restaurados por Deus. E é sobre isso que eu pretendo, sobre o auxílio do Espírito Santo, junto com a igreja, discorrermos, meditarmos acerca desse auxílio restaurador de Deus na vida humana. Quando nós vislumbramos aqui o personagem central da história do texto lido, que é o profeta Elias, um homem de uma coragem fenomenal, de um altruísmo que influenciava quem estava ao seu redor. Após a batalha do Carmelo, nos capítulos 17, 18, ele vai ter uma batalha íntima, uma batalha pessoal.
que nenhum de nós vai estar isento de passar por essas batalhas. Quando nós vimos o texto, a pergunta que Deus faz, a Bíblia diz o anjo do Senhor, mas aqui era uma tipologia, o anjo assumia o tipo de Deus, e alguns estudiosos dizem que esse anjo do Senhor era, sem dúvida, a segunda pessoa da Trindade, prenunciada no Antigo Testamento. E esse anjo do Senhor chega para Elias e diz: o que fazes aqui, Elias? Não era o lugar apropriado de Deus, não era o lugar da promessa de Deus. E aí nós podemos ver intrínseco no texto que Elias está passando por um desânimo profundo, inerente a qualquer um de nós aqui. E esse desânimo toma conta da vida do profeta. Um desânimo avassalador. E esse período de desânimo profundo, de tristeza profunda no profeta, leva ele a ter algumas imaginações e pensar que a sua vida, que a sua história, e entender, quem sabe, em detrimento desta solidão e tristeza, ele estava sozinho. Mas nós podemos compreender que em meio a tudo isso, tinha uma ação restauradora de Deus. Deus jamais fazia tal indagação a um homem sem que não tivesse as ferramentas. Sinceramente, não dá, ainda que não dá para ver, porque é algo interno, íntimo, não dá, por mais expert que seja nas análises corporal e facial dos irmãos, trazer um perfil e dizer: você está triste, você está alegre, você está mais ou menos, porque tem coisas que só quem sabe é Deus lá dentro. E enquanto Elias achava que estava só nos céus, Deus estava dizendo para ele: que fazes aqui? Eu estou contigo, Elias. Porque esse desânimo, eu ainda trabalho na tua vida, Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente esse desânimo, essa tristeza, essas particularidades humanas, atinge a gente. E atinge, por vezes, do maior ao menor, do mais preparado espiritualmente, intelectualmente. Porque haja vista, Elias é um grande personagem bíblico. E a gente deve discorrer sobre a vida do Elias com o máximo de cuidado, para não tirar a personificação deste homem altruísta e colocá-lo a um lado humano. E de fato ele é, porque o Novo Testamento garante isso. Mas tem uma coisa: Deus, aleluia, ainda trabalha nos seus sentimentos, dizendo que Ele é Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, no capítulo 5, diz: Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago faz uma conotação de um homem grande, de um homem excelente, de uma chamada espetacular. Um homem que Deus levanta para confrontar o pecado de feitiçaria e de idolatria em Israel. O homem que vence a batalha do Carmelo, zombando dos seus adversários. E Tiago diz: Elias, é sujeito às mesmas paixões que nós. E o que eu quero dizer com isso? Que você chegou aqui, mas você não é anja. Você não é anjo, meu irmão, aleluia. Você sente dor, sente tristeza, sente fraqueza, mas também sinta Deus dizendo ao seu coração: onde estás? Eu quero fazer algo diferente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazes aqui então, Elias? Se eu te chamei para uma grande obra, se eu tenho um chamado espetacular na sua vida, o que fazes aqui na caverna? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
Alguns estudiosos e biblistas afirmam que ele estava sob pressão árdua e psicológica, uma pressão forte, psicológica, do rei Acabe, muito fraco, e da malévola princesa ou rainha Jezabel. Pressão que Elias, assim como nós, quando é dados os problemas que a gente imagina que não pode resolver, começamos a ter uma visão pessimista do lugar onde estamos e de que estamos fazendo. Elias, quando olha para a situação da propensa perseguição, dada a afronta de Jezabel, a visão que ele tem dele é de um perdedor. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, como eu falei, não dá para fazer, ainda que eu pudesse e soubesse fazer uma análise facial, corporal, as máscaras, ainda ia me dificultar. Mas tem o meu amigo Espírito Santo que sonda o teu coração e sabe como você chegou aqui esta noite e pode mexer nos teus sentimentos. Você crer, você pode levantar as mãos e dar glória a Deus. Então a visão dele é uma visão pessimista, e uma visão concernente a ele próprio. A visão que ele está tendo dele agora é uma visão de um homem falido, fracassado, perdido no tempo e no espaço. Só que Deus intervém, porque Deus ainda restaura homem e mulher na terra. Aleluia. Então nesta noite eu me atrevo a ousar-me dizer-te esta hora, que Deus tem condições, possibilidade e poder de restaurar os seus sentimentos aqui esta noite. Você não é um perdedor, você não é uma perdedora, você é uma serva de Deus, um servo de Deus, chamado por Deus. Então mude o foco da sua visão agora. Se você está olhando para a adversidade, circunstância, e olhou para dentro de si mesmo e não viu nada, eu lhe convido a olhar para os céus e veja um Deus assentado num alto e sublime trono e dizendo: trabalho na tua existência. Trabalho em você. Ele está cansado. Porém, Deus não perde o controle da situação. Deus não perde de vista os seus servos. Deus, no silêncio, está trabalhando para a restauração de Elias. No silêncio, Deus está trabalhando para que Elias sinta-se, aleluia, acolhido por Deus. Porque assim, pode todo mundo desprezar você, pode todo mundo, aleluia, colocar você de lado, mas Deus te abraça e diz nesta noite: recebe força, recebe graça, eu ainda trabalho na sua história, louvado seja o nome do Senhor. Você pode crer nesta palavra, pode exaltar o nome de Jesus. Aleluia. É possível que depois da batalha do Carmelo, Elias esteja esperando receber medalhas. É possível que após a batalha do Carmelo, Elias esteja esperando louros. Mas a Bíblia diz, no capítulo que nós lemos, nos versículos 1 e 2, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel tomou o mensageiro, enviou a Elias, dizendo-lhes: faça-me os deuses, como lhe aprouvesse amanhã a estas horas. Não fizer eu a tua vida, como fizeste cada um deles. E Elias temeu. A impressão que Elias estava a receber, ou querer receber, os afagos, os elogios pós-batalha. Só que para Deus, aleluia, o negócio é diferente. Enquanto nós esperamos aqui, os céus fecham para nós. É possível nós pensarmos que Elias está esperando o aplauso de Acabe e Jezabel, mas não veio. Quando Acabe sabe da vitória de Elias no Carmelo e conta para Jezabel, a rainha má,
Aleluia. Ela manda um escrito, uma mensagem para Elias dizendo: vou pegar você, vou matar você. Você pensa que é o quê? Por vezes, meus irmãos, aleluia, o adversário se levanta contra a minha e a tua vida, contra a minha casa e a tua casa. Deus deu vitória na pandemia. Alguns venceram o Covid-19. Alguns venceram a batalha financeira nesse tempo de opressão que estamos vivendo em nossa nação. E quando nós levantamos a cabeça e achamos que vamos alvorar a bandeira da vitória, vem mais luta. E se nós nos desesperarmos, não alcançaremos a providência de Deus. Então, se você saiu de uma batalha vitoriosa, ei, levante a sua cabeça. Não quero lhe desanimar. Vão vir batalhas, vão vir outras batalhas. Mas eu lhe garanto uma coisa: aquele e aquela que está em Cristo são mais do que vencedores. Só os vencedores podem levantar as mãos aqui esta noite e adorar Jesus. Aleluia. Aleluias. Elias, angustiados, com dúvida acerca do que Deus lhe chamara, ele vai para um lugar, e o versículo 4 diz assim: e ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele mesmo vai para o deserto. Não é ninguém que o coloca. Porque o Deus que deu batalha a Elias no Monte Carmelo era o Deus que daria vitória a Elias nas investidas de Jezabel para matá-lo, sim ou não? Deus é com você, minha irmã. Às vezes é necessário nós olharmos lá atrás e fazermos uma retrospectiva. E perceber que lá atrás, naquela luta grande que você passou, Deus lhe deu vitória, sim ou não? Antes de chegar aqui, ao sair da tua casa, Deus te deu vitória, sim ou não? E porque quando vem a luta presente, a gente quer desanimar? Ei, levanta a cabeça, se enche de força, se enche de graça, porque o Deus que te deu vitória no passado vai te dar vitória hoje, para a glória do nome dEle. A Bíblia diz que o mesmo Elias, ele se vai ao deserto, ele se coloca no deserto, ele se permite ir para o deserto. E o texto no versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Não é que ele queria suicidar-se, ele só queria dar um fim àquela situação conflitante e angustiante. Pediu para si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e aqui começa a restauração de Deus. Aleluia. Ele caminha um dia de onde ele estava e vai para o deserto. No deserto, os irmãos sabem que são conflitos, quando nós, no nosso linguajar, não é, evangélico, falamos deserto, falamos de prova, de luta. Ele mesmo vai para o deserto. Com todas as suas cargas emocionais, ele mesmo se vai para o deserto. Quando chega no deserto, ele cansado, fadigado, desiludido, sem força, deita e dorme. Você entendeu, não? Eu vou melhorar. O que Deus está falando ao meu coração para você, dar glória a Deus. No meio da luta, cansado, fadigado, frustrado, Deus te dá momento para dormir e descansar um pouco. Aleluia. Ele deita e dorme, aí o anjo toca nele. E veja o texto que diz. O texto diz assim, estou lendo o versículo de número 5. E deitou-se, e logo dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e... O anjo mandou ele andar? Não, o anjo diz assim: ó Elias,
Sei que tu chegasse no deserto cansado. Então não é hora de você andar. Sei que você está dormindo e perturbado, estás no sono. Eu estou aqui tentando contextualizar a palavra. O anjo não disse nada disso. Eu estou apenas contextualizando. Diga amém. E o anjo toca em Elias. Aleluia. E diz para Elias: levanta-te e come. Como que ele não levou nada para o deserto? No deserto é lugar de esquecimento. No deserto não tem amizade íntima. No deserto não tem conta bancária gorda. No deserto é só você e Deus. O anjo aqui representa Deus. Então Deus está nesse deserto. Levanta-te e come. Aleluia. Elias se levanta. Come, porque a sua cabeceira, o anjo fez umas pedras ficarem em brasas vivas. O pão ficou em cima, tostando, quentinho, e uma botija d'água. E o anjo toca em Elias assim: levanta-te deste sono, come, levanta-te e come. Se você olhar a sua Bíblia aí, tem um ponto final. Acabou o negócio aqui, não é? Para esse momento. Elias, levante-se e coma. O que Elias fez? Levantou, acordou, levantou, comeu e foi dormir de novo. O anjo poderia ter dito na primeira etapa: Elias, levante, coma e ande, não era? Mas o anjo sabia do estado emocional, físico e espiritual do profeta Elias. Ei, eu quero lhe dizer esta noite, você que está no templo, meu irmão, você que está em casa, Deus sabe como está você, Deus sabe como está a tua família, mas nesta hora, nesse momento, a ordem é: levanta e coma. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu explicar melhor. O anjo não mandou ele andar. Mandou não. O anjo disse: levanta-te e coma. Ele acorda, pega o pão quente, assado na hora, nas brasas daquelas pedras afogueadas, come, toma água e vai dormir. Aleluia. Arabarra sobre a cambanaia. Na compreensão dos céus, na compreensão de Deus na vida do Elias, ele sabia da necessidade do descanso de Elias. Deus não mandou ele andar naquela primeira etapa. Deus só disse assim: tocou-lhe o anjo: levanta, sai deste sono, é hora de comer, beba água. E automaticamente Elias volta a dormir, porque ele está cansado, ele está frustrado, ele está fadigado, ele não chegava a lugar nenhum. Mas enquanto ele come e bebe e dorme, Deus dá-lhe o descanso que ele merecia. Então receba o refrigério de Deus nesta prova, como esta palavra, e descanse em Deus, porque virá um longo caminho pela frente. Oh, aleluia. Ele come, toma água e vai dormir novamente. Vamos continuar o texto. O versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão assado sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Aleluias. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Porque Deus é o Deus que não perde tempo. Talvez fosse eu ou você, na incumbência ou
na posição desse anjo, disse: eu já levei água, levei comida, ele voltou a dormir, eu não vou mais lá, eu não quero saber mais dele. Mas com Deus não é assim não, Deus não perde de vista. Deus está trabalhando no silêncio, nesta prova, nesse deserto. Ele está lhe dando alimento para você descansar, e após o descanso ele vai dizer: levanta de novo, Elias. E aí o versículo 7 entra e diz assim: voltou, aleluia, segunda vez o anjo do Senhor, da mesma forma, meus irmãos, tocou e lhe disse: levanta-te e come, vírgula, porque o caminho te será sobre modo longo. Percebe que na primeira vez o anjo disse: levanta e come. Ele volta a dormir porque não teve outra ordem. Porque Deus sabe trabalhar, como restaurar, como fazer na vida do desanimado, do desesperançado, do frustrado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua história, Deus está trabalhando, aleluia, na sua família. Aí vai chegar o tempo dele tocar novamente e dizer: levanta-te, come, porque agora você não vai dormir. O caminho é longo, o caminho é longo, o caminho é longo, Elias. Aí Elias come, Deus providenciando o suprimento, e o texto diz que ele comeu. Levanta-te, come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias come o mesmo alimento, o pão e a água. Não teve mais nada de ingrediente ali, não teve nada de, eu diria, de acrescentar o peso do pão ou algo para a mesma comida. Só que a primeira ordem é: descansa. Deixa eu ver se você ou eu me faço entender. A primeira ordem é: eu estou trabalhando na sua vida, descanse. Eu que estou nesse deserto contigo, descansa, porque eu ainda tenho controle de todas as coisas. Aí vai chegar o tempo de eu dizer para você: coma no deserto, beba água no deserto. Agora o caminhar é longo. Da onde Elias estava, no meio desse deserto, para o monte Horebe de Deus, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, com a força sobrenatural, aqui eu acrescento, daquela comida, só sendo Deus. Tem momento na nossa vida para que haja uma restauração, porque Deus começa a restaurar Elias, o seu físico, o seu emocional, e depois o espiritual. Ele começa numa sequência restauradora, porque Deus se preocupa conosco em todos os sentidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você chegou aqui precisando de uma restauração espiritual, Deus tem para você. Se você, aleluia, chegou aqui cansado das lutas, dos problemas, Deus tem a restauração das tuas forças. Se você chegou aqui, aleluia, cansado, quem sabe, aleluia, de não sentir mais a presença de Deus, tem restauração espiritual de Deus aqui para a sua história. É só você abrir a boca, apesar da máscara, e dar glória a Deus aí onde você está. Sobre a cama 40 dias, 40 noites. Alguns estudiosos dizem que ele andou 380 quilômetros. Era a distância geográfica da onde Elias estava para o Monte Horebe. 380 quilômetros. Você pode dizer assim, para o irmão que está do teu lado, você não vai estar perto dele mesmo, diga assim: a caminhada é longa, irmão. Então coma, se alimente. Se Deus mandou você caminhar, caminha. Porque quem vai te sustentar nesta longa caminhada é o Senhor. Não vai faltar veste, não vai faltar comida, não vai faltar suprimento, não vai faltar amizade, não vai faltar amigos, não vai faltar quem lhe auxilie. E se você crer, pode levantar a mão e adorar Jesus. É Deus que está cuidando da sua igreja na terra.
Aleluia. Era como que Deus dissesse para Elias: se cuide, tá, meu amigo? Tem um projeto grande para a sua vida. A Bíblia diz, Paulo ensinando a Timóteo como um amigo leal: cuide de você e da sã doutrina. Se inverter dá problema. Às vezes nós queremos cuidar de um lado e Deus está mandando a gente cuidar de outro. Veja a orientação de Paulo ao jovem obreiro Timóteo: cuide primeiro de você e depois da doutrina. Porque se você inverter, você vai se perder e vai ser escândalo para os outros. E Timóteo obedece aquilo que estava dizendo o seu professor. Então o profeta vai no versículo 8, eu estou sendo, espero não estar sendo, nem quero ser cansativo. O versículo 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Deus mandou Elias para onde, irmãos? Ele vai andar 380 quilômetros para ir para o monte Horebe, não para a caverna. É porque às vezes nós queremos ser lenientes conosco mesmo. Quando Deus disse para ele: bebe e come, não disse mais nada, ele foi dormir, porque era bom para ele. Está na hora da gente ter uma visão ampla do que Deus tem para a nossa vida. E se Deus está dando orientação a Elias, era para ele ter seguido a orientação. Ele vai, aleluia, Deus disse a ele: vai, levanta, come, o caminho é longo. Vou para onde? Você vai para Horebe, para o meu monte. Lá vai Elias. Quando chega no monte, ele vai para a caverna. Fazer o quê em caverna? Se Deus te tirou do deserto, não entre em caverna, pelo amor de Deus, Elias. A restauração de Deus não passará dentro de caverna. E o que tem de gente dentro de caverna nessa pandemia não é brincadeira, é quarto escuro, e não, e se afasta, e não sei o que. Eu sei que a gente pode ter a consciência de estarmos sob um protocolo de saúde, e isso é válido, mas às vezes nós internalizamos as nossas cavernas. Não sai do quarto, é quarto escuro, e é medo disso, e é medo daquilo, e Deus dizendo: sai da caverna, eu tenho mais para a tua vida, sai da caverna, eu quero te usar, sai da caverna, sou eu que quero te usar na terra. Que fazes na caverna, Elias? Não, porque disseram isso, disseram. Que importa o que disseram, Elias? Não, porque Jezabel, que importa Jezabel? Eu sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores, Elias, sai da caverna. Não, porque o meu marido me... Não, irmã, levanta a cabeça e sai da caverna. Não, porque a minha esposa... Não, levanta a cabeça, sai da caverna e sai com a tua família dessa caverna. Pelo amor de Deus, é tempo de adorarmos a Jesus. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Levante a mão e glorifique a Deus. Abarra sobre a camanaia. Oh, aleluias. Veja a visão que Elias tem dele próprio. Porque no versículo 9 diz assim: e ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso. Não foi o Senhor que perguntou a Elias? Não foi. Porque tinha 7.000 que era zeloso tanto quanto ele. 7.000 que não se dobraram. 7.000 que não fizeram da caverna o seu dia a dia. 7.000 que viram Deus na provisão. Porque às vezes nós somos tendenciosos a imaginarmos que só eu sofro, só eu passo por um problema. Não, tem gente que passa com problemas maiores e talvez mais conflitantes do que o meu e o seu. Mas confia em Deus, confia na graça, confia no Senhor. E se confiarmos em Deus, o problema vai cair por terra e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Aleluia. Ele diz assim: eu fiquei sozinho. Sozinho, Elias? E queriam matar-me. Só tu, Elias? Tinha 7.000.
escondido, sendo mantido por um homem. Isso é outra história, não vai dar para explicar aqui, senão vai ser mais um tempo. Então Deus mandou que ele saísse da caverna. E Deus se revela a Elias. Porém, Elias tem uma visão de Deus, é o seguinte: Deus é o Deus do fogo. É o Deus que quando eu monto o altar, que clamo, o fogo cai e consome tudo e mata todo mundo. E aí Deus começa a restaurar Elias para eles ter uma visão de Deus agora pessoal. Porque o tratamento de Deus agora não era mais com a nação de Israel. Agora era um tratamento pessoal com Elias. Aleluia. Nós temos, irmãos, que aprender que tem momento na nossa vida que o tratamento é Deus e eu e Deus. Aleluia. Tão lembrado quando Jacó retorna e ele vem com família, ele vem rico, ele vem com gado, ele vem com servos e servas, ele vem com filho, mas quando chega no deserto, ele diz: passa a mulher, passa os meninos, passa o gado, passa as cabras, passa os servos, e ficou Jacó sozinho no deserto. Tem momento que é você e Deus, o choro é para dentro, e Deus dizendo: eu me alegro, eu vou fazer coisa grande, eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida. Oh, aleluias. Deus restaura Elias. Veja que restauração espetacular. Continuamos lendo o texto. Versículo 11 diz: disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte, porque ele estava na caverna, perante o Senhor. Deus queria ele em cima do monte Horebe, não na caverna. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Aí ele disse: agora esse é Deus. Lá no Carmelo foi fogo. Lá na sarça foi fogo. Aleluia. Esse agora é Deus que vem aí. Lê do engano do profeta. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave e tranquila. A minha tradução diz um cício tranquilo e suave, uma brisa suave. Ouvindo Elias, envolveu-se no seu manto e saindo-se, pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Percebe, meus irmãos? Deus começa a restaurar o físico de Elias. Deus restaura a psique de Elias. Mas agora Deus está restaurando a espiritualidade do Elias. E quando ele está na caverna, que vê todos aqueles movimentos, terremoto, vento, vê fogo, ele diz: agora vem Deus, Deus vem aí para acabar com tudo, ninguém segura, é agora que Deus vai destruir. Vai não, irmão, a Bíblia diz que Deus veio numa brisa suave, tranquila, aleluia, uma brisa restauradora, e dizendo: tenha calma, Elias, aleluia, eu ainda trabalho no silêncio, ninguém vê, é você na caverna e eu trabalhando, querendo você no monte, é você praguejando, eu no silêncio trabalhando pela sua vida, é você achando que iria morrer nessa pandemia e eu lhe preservei, é você achando que ia ter um déficit financeiro avassalador, mas eu te abençoo. Elias, eu sou contigo, Elias. Agora, Elias, eu trabalho do jeito que quero, da forma que quero e como eu quero. Quem é você para questionar meu trabalhar, Elias? Aleluias. Aí Deus levanta Elias. Elias sai da caverna. E a Bíblia diz no versículo 14: e respondeu Elias, mesmíssimas conversas que ele falou na primeira indagação: tenho sido zeloso, ó Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Agora, Elias, não vai ser você que vai se colocar no deserto, sou eu.
que vou andar com você no deserto. Os irmãos entenderam? Elias disse assim: eu vou para o deserto. Quando Deus restaura Elias, agora eu lhe coloco no deserto. Agora só que lá eu vou usar você poderosamente. Você achou que havia perdido, você achou que não tinha mais nada, você achou que tudo estava acabado. Elias, eu agora vou fazer milagre na sua vida. Acompanhe um texto comigo, irmãos. Diz o texto, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloar, ungirás profeta em teu lugar. Aleluia. Para quem estava destituído na concepção dele, para quem estava distantes das promessas e dos planos de Deus, porque na concepção minimalista da pessoa dele, ele se vê pequeno demais, e ele diz para si mesmo: acabou a minha chamada, acabou os projetos de Deus na minha vida, acabou a minha missão, não tem mais jeito. Aí Deus disse: Elias, tu quis se colocar no deserto, tu quer se vitimizar, Elias, porque sabia que tem crente que é o crente ímpio, tudo dele é meu carrinho, minha casinha, minha chamadinha, meu pastorzinho, tudo dele é ímpio. Elias se via minimalista: eu estou no deserto agora, acabou tudo, eu vou aqui dormir e vou morrer, me mata, eu não sou melhor do que meus pais. Aí Deus diz: Elias, chega para cá, eu vou lhe levar no deserto, e você vai agora para o deserto de Damasco. Quando chega lá, aleluia, algo surpreendente eu vou fazer com você. O que é que você vai fazer, Deus? Tu vai ungir rei de 2 nações. Tu vais ungir rei de 2 nações. E vai achar. E Deus dá os nomes, irmãos. Tu vai procurar Azael, vai procurar Jeú. E você vai procurar também um outro menino que está por lá. E você vai ungir profeta em seu lugar. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Elias achou que havia terminado a sua história. Eu quero trazer esse texto numa alusão mais ampla. Enquanto ele achou que havia acabado tudo, que tudo tinha se perdido e terminado, Deus estava dando a oportunidade de Elias agora mostrar que além de tudo aquilo que ele passou, deserto, perseguição, caverna, de estar sendo alimentado por pães e água, e anjo mandou, e depois desta restauração, Deus diz: eu vou te usar agora, de uma forma tão grande, tão sobrenatural, que tu não apenas vais ungir um rei, porque era apenas o profeta ungiria o rei de Israel, não, agora tu vais ungir um rei para a Síria. Louvado seja o nome do Senhor. A minha nação, ô Elias, precisa de você, Elias, então se levanta, porque eu vou lhe usar. E tem uma coisa: eu não vou deixar o seu ministério morrer, eu não vou deixar as promessas morrerem na sua vida. Vai aparecer um moço chamado Eliseu, ele está no meio do campo cuidando de bois, ele está cultivando a terra, pois é ele que eu quero, Elias. Louvado seja o nome do Senhor, e ele vai ser usado no teu lugar, Elias. Aleluia. Na restauração de Deus na vida de Elias, Deus tira ele de um desânimo para um serviço amplo, gigantesco. Era costume os profetas ungirem um rei. Das minhas pesquisas bíblicas, e olha que eu estudo um pouquinho, não encontrei um outro profeta ungindo 2 reis. Mas agora estava Elias com uma missão espetacular. Deixa-me ver se eu faço aplicar o que eu estou dizendo aqui para as nossas vidas. Quando você achar que tudo está perdido,
Quando você achar que seu casamento perdeu-se, quando você achar que a sua empresa faliu, quando você achar que seus filhos não têm mais jeito, na restauração de Deus, Deus vai multiplicar unção, Deus vai multiplicar graça, Deus vai multiplicar finança, Deus vai multiplicar inteligência, Deus vai multiplicar autoridade. E se você recebe essa palavra na sua casa, comece a dar glória a Deus a partir daqui agora, debaixo do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Ele se encontra com Eliseu, chama Eliseu, e sem palavras pega um menino do campo, que não era da escola teológica, poderíamos dizer, daquela época, das escolas dos profetas. Ele vai ser depois, não antes. E joga uma capa por cima dele. Ele diz: viste o que foi isso que eu fiz contigo? Aleluia. Eliseu entendeu. Aí Eliseu disse: deixa eu ir para casa abraçar papai, abraçar a mamãe. Ele disse: vai e volto logo. Eliseu pega os carros de boi, pega as juntas de boi, reúne os amigos e vai fazer festa de agradecimento pela vitória. O profeta que estava perdido, desnorteado, está promovendo no outro agora sentimento de vitória e restauração. Porque para Eliseu era ali o momento dele, a vida dele era aquela, acabou tudo. Mas Deus vai lhe usar com autoridade máxima da parte de Deus. Eu vou ousar a dizer aqui esta noite, que a restauração de Deus que virá sobre tua casa e tua vida, vai ser duplicada para abençoar a pessoa, para a glória do nome de Jesus. E se você crer da glória a Ele merece toda a honra e toda a glória. Quando você sentisse que estava desanimada, desanimado, com os prognósticos, pelo momento que estamos vivendo, Deus vai sussurrar no seu coração, vai lhe encorajar a ter segurança, e vai dizer para mim e para você: ei, você não está só. Você não está só. Vocês não estão só. Deus está cuidando de você aqui. Deus está cuidando de você indo para o mercado. Deus está cuidando de você indo para a fila de banco. Deus está cuidando do teu filho indo trabalhar. Deus está cuidando do teu esposo. Deus está cuidando da empresa onde você trabalha. Você não está só. Tem um Deus que está trabalhando na sua vida. Tire esse desânimo e escute Deus dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E você pode adorar dando glória a Deus esta noite. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês, nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes, como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade,
e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por pais. Nós somos a IEADALP.